Os meninos, de volta aí, né? Última aulinha de cinemática escalar, né? Vamos finalizar aí para depois prosseguirmos com a cinemática vetorial, que é o estudo do movimento. Vamos falar aí agora do movimento uniformemente variado, né? Então, a melhor maneira de entender o movimento uniformemente variado é como? Entendendo o significado de cada palavra. O movimento muda de posição, né? Tem uma velocidade ali, que não tem muito segredo não. Mas agora tem uma novidadezinha aí, que é o termo uniformemente. Uniformemente não é velocidade constante. Uniformemente é aceleração constante. Então são coisas diferentes. Uniforme é velocidade constante. Uniformemente é aceleração constante. Então eu quero que você tenha essa ideia, que eu acho muito, muito importante, que uniforme é uma palavra diferente da uniformemente. Entendidos? Então vamos lá então, e variado é a velocidade varia. Agora a velocidade não é mais constante. Então a partir de agora, não posso mais usar o quê? D igual a VT. Já era, não posso usar mais D igual a VT. Entendidos? Então partiu conhecimento transcendental da física. Vamos lá começar definindo aceleração, né? Eu falei que a aceleração uniformemente é constante, mas o que é aceleração? Tá aqui, ó. É uma grandeza que provoca variação da velocidade em função do tempo. Em outras palavras, de acordo com o tempo passa, a velocidade está variando. O que a velocidade está variando? A velocidade está aumentando ou diminuindo, entendidos? Então essa é a função da aceleração, é variar o módulo da velocidade. Aqui, ó. Aqui a gente vai trabalhar só com módulo, viu gente? Aqui é só o valor numérico que a gente está preocupando na cinemática escalar. E agora eu vou mostrar para vocês a unidade de medida. Vamos deduzir antes de colocar aqui? Ó, vocês já sabem que velocidade é em metro por segundo. Então, ó, metro por segundo. E tempo é dado em segundo. Então, dividido por segundo, né? Aí eu vou fazer o seguinte. Como é que eu faço essa contazinha aqui? Eu mantenho de cima, metro por segundo, e multiplico invertido com o de baixo, né? Que tem o número 1, que é omitido, né? O 1 no denominador, ele é omitido. E aí, quando eu inverter isso aqui, ó, o 1 vem para cima e o S fica embaixo. Então, metro por segundo dividido por segundo é a mesma coisa que fazer a multiplicação metro por segundo vezes 1 dividido por segundo. Entenderam? Só multipliquei invertido com esse aqui, ó. Dou uma cambalhota, né? Nessa fração de baixo. Vou fazer M vezes 1, M. M vezes 1, M. S vezes S, S ao quadrado. Então, a unidade de medida é o metro por segundo ao quadrado. A partir de agora, se você vê alguma coisa do tipo assim, ó, 2 metros por segundo. Isso aqui é o quê? Velocidade. Se você vê 2 metros por segundo ao quadrado, isso aqui é o quê? Aceleração. Então, você tem que saber identificar as grandezas pelas suas unidades de medida. Isso é de fundamental importância. Não esqueçam, tá bom? Então, se falou metro por segundo ao quadrado, eu estou falando de aceleração. Se eu estou falando metro por segundo, eu estou falando de velocidade. Entendidos? Vamos entender melhor o que é o movimento ser acelerado. E o que eu quero mostrar aqui agora, de início, é quando que eu vou poder falar que o movimento é uniformemente variado. Essa é a parte principal, tá bom? Uniformemente, aceleração constante. E o variado é que a velocidade varia. Daqui a pouquinho você vai perceber que a velocidade pode variar de duas maneiras. Aumentando, sendo acelerado, ou diminuindo, sendo retardado. Mas daqui a pouquinho eu falo isso para vocês. Mas a velocidade variar é ela aumentar ou diminuir, tá bom? Fique esperto com isso. Vamos observar algumas sequências aqui, ó. Coloquei 3 sequências. Sequência 1, nessa primeira linha, sequência 2 e sequência 3. Na sequência 1, todas elas implicam velocidade. Nos diz sobre velocidade. Na sequência 1, a velocidade é 0, foi para 10, foi para 20, foi para 30. Aí eu te pergunto, a velocidade está constante? Não, não está constante não, pô. Velocidade constante é o quê? 20, 20, 20, 20. Está aumentando aqui, ó. Só que ela aumenta de maneira igual. Percebam aqui comigo, ó. De 10 para 20, ela aumentou 10. De 10 para 20, quer dizer, de 0 para 10 aumentou 10. De 10 para 20 aumentou mais 10. E aqui, aumentou mais 10.
Então, em intervalos de tempos iguais, a velocidade aumenta de maneira constante. Então, eu vou até escrever aqui, ó, para ficar bem claro para você, ó, a velocidade aumenta de maneira constante. A pessoa está invadindo outro quadro, não tem importância não. De maneira constante. Então, a velocidade aumenta de maneira constante. Se a velocidade aumenta de maneira constante, é porque eu tenho uma aceleração constante. Então, nesse caso aqui, eu tenho uma aceleração constante. Se a aceleração é constante, aí eu posso falar que o movimento é uniformemente, porque a aceleração é constante, acelerado, porque a velocidade aumenta. Tá bem? Então, esse aqui, ó, é um exemplo clássico de movimento uniformemente acelerado. Então, é nesse momento que eu posso usar o termo uniformemente, quando a velocidade varia de maneira constante. Por exemplo, igual eu coloquei aqui, 0, 10, 20, 0, 5, 10, 15, 20, 25. Tá bom? De 2 em 2, por exemplo, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62. Se a velocidade varia de maneira constante, eu falo que a aceleração é constante. Logo, o movimento é uniformemente, tá bom? Acelerado ou retardado. Se a velocidade aumenta, é acelerado. Entendidos? Vamos olhar isso aqui de baixo, ó. Primeiro, ó, foi de 0 para 10. De 0 para 10, a velocidade foi de 10. Aumentou 10. De 10 para 30, aumentou 20. Né? De 30 para 60, aumentou 30. Então, foi aumentando cada vez mais. Então, isso aqui, ó, vamos escrever? Vamos escrever. Ó, a velocidade aumenta. Velocidade aumenta, vírgula. Porém, cada vez mais. Está aumentando cada vez mais, não é de forma constante. Porém, cada vez mais. Então significa que se a velocidade aumenta cada vez mais, é porque a aceleração está aumentando. Então aqui a aceleração não é constante. Nesse caso aqui, ó, temos uma aceleração que aumenta. Uma aceleração que aumenta. Então nesse caso aqui eu não posso falar que o movimento é uniformemente acelerado, não posso. Ele é só movimento acelerado. Só isso. Então nesse caso aqui eu tenho um movimento acelerado. MA, só o MA, movimento acelerado. Viu a diferença do uniformemente e onde nós não podemos usar o uniformemente? Muito importante isso. E o 3? O 3 muita gente faz confusão, cara. Muita gente faz confusão. Ó, 0, 10, 15, 17. Ah, professor, aqui está diminuindo a velocidade. Então a velocidade é o movimento retardado. Não está diminuindo não, cara. Não está diminuindo não. Diminuir é, por exemplo, tá de 30, for para 25, depois vai para 10, depois vai para 2, isso é diminuir. Isso aqui não é diminuir, não. Isso aqui é aumentar. É aumentar, porra. Aqui, ó. De 0 para 10, aumentou. 10, mas aumentou. De 10 para 15, aumentou 5, mas aumentou. De 15 para 17, aumentou 2, mas aumentou. Tá aumentando. Tá aumentando. Então aqui, ó, a velocidade aumenta. A velocidade aumenta. Porém, cada vez menos. Mas está aumentando. Porém, cada vez menos. Nossa, professor, que letra feia. Ah, mas eu estou digitando tudo que eu estou falando. A velocidade aumenta, porém, cada vez menos. Entendidos? Então, nesse caso aqui, tem aceleração. Tem aceleração, só que ela está diminuindo. Ela está diminuindo. A aceleração diminui. É a mesma coisa de eu... daqui a pouco eu falo isso. Vamos só classificar o movimento aqui. Ó. Então, se tem aceleração e a velocidade está aumentando, ainda continua sendo movimento acelerado, que também é movimento acelerado. Então, isso aqui a galera erra pra caramba. A galera tem uma dificuldade de observar isso. Não pode. Se a velocidade aumenta, o movimento é acelerado. Pode estar aumentando de maneira constante, pode estar aumentando cada vez mais, pode estar aumentando cada vez menos.
Então dá uma olhadinha na afirmação que eu vou falar para vocês. Ela é verdadeira, tá bom? Estou contando que ela é verdadeira. Pode uma aceleração estar diminuindo e a velocidade aumentando? Sim, pode. Pode. Essa afirmação é verdadeira. Ó, a aceleração está diminuindo e a velocidade continua aumentando. Cada vez menos, mas a velocidade continua aumentando. A galera tem dificuldade de ver isso aqui, ó. Não pode. Entendidos? Não pode. Importantíssimo isso aqui. Muito bem. Muito bem, deixa eu ver. É isso que eu queria falar para vocês. E agora, vamos fazer uma questãozinha, um exemplozinho, tipo bem a cara do Enem. Dá uma olhada aqui, ó. Coloquei 3 sequências, né? Essa e essa, né? 3 sequenciazinhas. Uma de 0, 10, 20, 30, outra 0, 10, 30, 60, outra 0, 10, 15, 17. Eu quero que você, daí de sua casa, jogo rápido, de cabeça, relacione essas trajetórias aqui, ó. Tem 3 trajetórias aqui, ó, com essas sequências anteriores que eu acabei de mostrar. Bora lá? Ó, relacione as sequências anteriores com as trajetórias abaixo. Então tem 3 trajetórias aqui. A primeira eu vou abandonar o objeto, não tem atrito, tá bom? Despreza o atrito, o objeto vai descer assim, ó. O outro vai descer numa rampa inclinada com a mesma inclinação o tempo todo. O outro numa rampa inclinada, só que a inclinação muda. Faz aqui, ó. Fechou? E aí, como que a velocidade desse varia? Varia parecido com qual? Com 1, 2 ou 3, com a sequência 1, 2 ou 3. E esse aqui, ó, 1, 2 ou 3. E esse aqui, 1, 2 ou 3. Só isso. Só isso. E aí? Eu acho que isso aqui todo mundo dá certo, né? Pô, a mesma inclinação, tá? A velocidade vai variando de maneira igual, né? Então esse aqui tá todo mundo dá certo. Ó. Então esse primeiro aqui é o 1. É o 1. Acho que é bem óbvio isso. 1. E os outros dois? Esse e esse. Legal isso, né? Isso que você pode fazer no dia da prova? Pega alguma coisa, dá uma inclinadinha com essa alguma coisa. Por exemplo, eu vou pegar... Deixa eu pegar um apagador aqui, ó. Um apagador aqui. Vou fazer aqui nesse cantinho aqui, ó. Vou pegar uma tampinha mesmo. E vou deslizar essa tampinha com uma certa inclinação aqui, ó. Desceu. Colocou uma inclinação menor, ó. Desceu. Agora, se eu for aumentando a inclinação, perceba que desce mais rápido, ó. É muito mais rápido a queda. Se a inclinação é baixa, ele desce mais devagar. Se a inclinação é alta, desce muito rápido. Quando que desce com a inclinação, com a velocidade, com a variação de velocidade máxima? Quando ele está totalmente na vertical, em queda livre. Tá bem? Essa linha de raciocínio, essa maldade que eu quero que você tenha. Então, é só olhar a inclinação. Dá uma olhadinha na inclinação. Aqui começa muito inclinado. Aí depois fica menos inclinado. Então começa variando a velocidade muito, muito mesmo. Depois varia menos. Onde começa variando a velocidade muito? Vamos olhar aqui. Começa variando muito 3, ó. Variou 10. Depois variando menos, ó. 5, 2. Entenderam? Então esse aqui é o 3. Agora, dá uma olhada nesse caso aqui, ó. Começa com pouca inclinação. Você pode pegar algum objeto qualquer, um lápis, e coloca aqui, ó, para olhar a inclinação. E aqui a inclinação foi aumentando, tá vendo? O que é a inclinação aumentar? Fica cada vez mais próximo da vertical. O que é a inclinação diminuir? Fica cada vez mais próximo da horizontal, tá bom? Então começa com inclinação baixa, depois aumentando a inclinação. O tempo todo aumentando a inclinação. Então perceba que aqui, ó, no finalzinho aqui, ó, a inclinação está muito alta, muito alta. Então se a inclinação está muito alta aqui, significa que ele começou variando pouco, depois variou muito. Onde que ele começa variando menos, depois ele varia mais? No 2, ele começou variando 10, agora está variando 30. Então, essa aqui é a trajetória 2. Legal demais, né? Sem fazer conta. Análise. Bem a cara do Enem, viu? Esse tipo de trajetória para relacionar com uma certa sequência, bem a cara do Enem. Fique esperto com isso aí. Entendidos? Muito bem. Rapidinho aqui, ó. Imagina que não tenha resistência do ar. Só para você ver quanto que isso aqui acontece no nosso dia a dia. Imagina que eu estou com um carro com o pé no acelerador constante. O acelerador sem estar acelerado é assim, ó. Aí eu estou pisando assim. Pronto. O tempo todo eu não tirei o pé do acelerador dessa maneira. Então o carro vai aumentando a velocidade de maneira igual. Como se fosse aqui. Imagina que não tem resistência do ar, viu, gente? Estou num lugar plano, numa superfície plana, horizontal, sem atrito. Então vou aumentando aqui, ó, 10, 10, 10, 10. Fechou? Agora imagina que eu começo a pisar no acelerador mesmo. Aí acontece, eu vou aumentando cada vez mais a minha velocidade. Agora imagina que eu estou com o pé no acelerador, eu estou tirando o pé do acelerador.
Estou tirando o pé do acelerador. Não tirei de tudo, mas eu estou tirando o pé do acelerador. Então minha velocidade continua aumentando, porém cada vez menos, que é o terceiro caso aqui. Se caso eu tirar todo o meu pé do acelerador, aí a velocidade que ele tem, ele vai manter. Aí passa a ser o movimento uniforme, que é o que nós estudamos na aula passada. Entenderam? Deu para ter uma breve noção aí o que é o movimento acelerado aí no seu dia a dia? Muito bem. Então vamos lá falar de movimento acelerado e movimento retardado, né? E vamos começar falando do movimento acelerado. O que é o movimento acelerado? Significa que o módulo da velocidade aumenta. Vamos deixar registrado aqui? Ó, módulo da velocidade aumenta. Aumenta. Pessoal, mas o que é esse módulo? Gente, módulo é o valor numérico. Por exemplo, 3, 6, 9. É um exemplo. Agora, se tivessem, por exemplo, ó, menos 6, menos 6, menos 9. Eu não olho o sinal de negativo, não. Eu olho o módulo. O módulo de menos 3 é 3. O módulo de menos 6 é 6. O módulo de menos 9 é 9. Então, eu percebo que o módulo aumenta. Porque o sinal de negativo da velocidade é só para falar que ele está voltando, só para isso. Entenderam? Só para isso. Então, você tem que olhar o módulo, o númerozinho. Se o número aumenta, o movimento é acelerado. Entendidos? E quando que isso acontece? Quando a velocidade e a aceleração possuírem a mesma direção e o mesmo sentido e sinais iguais. Vamos deixar registrado aí, ó. Então, ó, acontece quando velocidade e aceleração possuem mesmo sentido e sinais iguais. Vamos fazer uns exemplos aqui para ficar bem claro, que eu acabei de falar aqui, ó. Vamos pegar o primeiro exemplo, vamos pegar um carrinho. Eu estou falando que esse carrinho está indo. Lembra que eu falei para vocês na última aula? Última aula não, né? Penúltima aula. Quando o objeto está indo, a velocidade dele é o quê? Positiva. Positiva, correto? Então tem uma velocidade positiva. Tá aqui, ó. Velocidade positiva. Mas se o movimento é acelerado, obrigatoriamente a aceleração vai estar aqui, ó, na mesma direção e no mesmo sentido. Então vai estar para cá também, ó. Então, se a velocidade é positiva, a aceleração também é positiva. Pronto, é isso. Ah, pessoal, acho que eu estou entendendo. Você vai acabar de entender, quer ver? É aos poucos mesmo, é devagar. Ó, vamos pegar o outro exemplo. Nesse exemplo aqui, ó, o carrinho está voltando. O carrinho está voltando. Voltando. Se o carrinho está voltando, é porque a velocidade dele é positiva ou negativa? Negativa, né? Então tá aqui, ó, a velocidade dele é negativa. Só que eu tô falando que o movimento é acelerado. A gente está estudando o movimento acelerado. Se o movimento é acelerado, a velocidade dele aumenta, o que vai acontecer? A velocidade e a aceleração vão ter a mesma direção e o mesmo sentido. Ele está apontando tudo juntinho. Eles andam juntos no movimento acelerado. Velocidade e aceleração. Se um está para a direita, outro está para a direita. Se um está para cima, outro está para cima. Está para baixo, está para baixo. Andam juntos. Então a aceleração aqui, ó, vai estar para a esquerda também. Tá vendo? Igualzinho a velocidade. E ela também vai ser o quê? Negativa. Pronto. Entenderam? Então é assim que funciona. Ó, então no movimento acelerado, como é que funciona? A velocidade aumenta. E quando que isso acontece? Quando a velocidade e a aceleração possuem o mesmo sentido e sinais iguais. Ó, o mesmo sentido, tá vendo? Ambos para a direita, ambos para a esquerda e sinais iguais. Tá claro aí? E no movimento retardado? No movimento retardado, né, é o oposto, né? Antagônico esse aqui, ó. O módulo da velocidade diminui. Então vamos registrar aí, ó. O módulo da velocidade diminui. O módulo da velocidade diminui e a velocidade e a aceleração, velocidade e aceleração possuem sentidos opostos. Possuem sentidos opostos. E sinais diferentes, né? E sinais diferentes. Tá aí. Então vamos fazer um exemplozinho aqui pra gente entender, ó. Vem praticar agora. Presta atenção aqui, ó. Primeiro, eu vou fazer um objeto indo.
Se ele está indo, a velocidade dele é o quê? Positiva, né? Está indo, velocidade positiva. Então, vou colocar aqui, ó. Velocidade positiva. E, bom, eu estou falando que o movimento é retardado. Se o movimento é retardado, a velocidade diminui, aí velocidade e aceleração têm sentidos opostos. Então, se a velocidade está para a direita, a aceleração está para onde? Está para a esquerda. Entenderam? Oposto. Então, ó, a aceleração está para cá, ó. E ela é o quê? Negativa, então, né? Então, isso aqui é positivo e aqui é negativo. E agora o último caso ali, ó. O último caso, vou colocar um objeto voltando. E aí vai ser o seguinte, cara. Se ele está voltando, a velocidade é negativa. Isso, negativa. Tá aqui, ó. Velocidade negativa. E a aceleração vai ser o quê? Positiva. Positiva, tá certo. Vai estar para cá, ó. Positiva. Por que, professor? Achei que aceleração positiva era um movimento acelerado. Não tem nada a ver. Tem nada a ver que você acabou de falar aí. Você pensou. Achei que a aceleração positiva era um movimento acelerado. Nada a ver, cara. Movimento acelerado é a velocidade aumentar. E quanto que a velocidade aumenta? Quando a aceleração está junto com a velocidade. Ponto final. E aí, pode ser. Se a aceleração for positiva e a velocidade positiva, o movimento é acelerado. Mas se a aceleração for positiva e a velocidade negativa, o movimento é retardado. Você tem que lembrar o seguinte, você tem que pensar o seguinte. Se tiver o mesmo sinal, acelerado. Positivo e positivo, negativo e negativo. Se tiverem sinais diferentes, retardado. Positivo e negativo e positivo. Pronto, é assim que pensa. Porque a aceleração ela tem que estar a favor da velocidade para ajudar a velocidade a aumentar para ser acelerado. E se a aceleração estiver contra, aí vai estar atrapalhando a velocidade vai estar o quê? Diminuindo. Quer um exemplo da velocidade diminuindo no seu dia a dia? Um exemplo de aceleração contra a velocidade no seu dia a dia? Quando você mete o pé no freio do carro. O que acontece? Surgiu uma aceleração contra o movimento e o carro começa a diminuir. Entendidos? Para contextualizar isso aqui, ó, vamos contextualizar? Ó, para ficar melhor? Esse primeiro caso aqui, ó, eu estou indo. Vamos supor que eu saí da minha casa. Ao sair da minha casa, eu saí acelerado, né? E se eu sair da minha casa para vir aqui para o estúdio gravar, é porque eu estou com movimento que eu estou o quê? Vindo, velocidade positiva, né? Estou vindo para cá acelerado. Quando eu estava chegando aqui, eu precisei de fazer o quê? Frear, porque senão eu passava direto, correto? Então eu ainda estava vindo e aí eu freiei. Esse caso aqui, ó, estava vindo para cá, aí eu fui e freiei. Então esse é o momento que eu estou freando. Quando eu terminar as filmagens aqui, eu volto para minha casa. Quando eu sair, eu vou sair o quê? Acelerando, correto? Então eu estou voltando e acelerando. O que é voltar? Velocidade negativa. Então eu também imprimo uma aceleração negativa para estar a favor, para aumentar a minha velocidade. E eu vou. Quando eu estiver chegando perto da minha casa, eu tenho que fazer o quê? Frear, que senão eu passo direto. Caramba, né? Tem que frear. Então se eu tenho que frear, olha aqui, ó, eu estou voltando ainda, aí eu fui e freiei. Imprimi uma aceleração contra a minha velocidade. Entendidos? É uma parte só teórica essa aqui, cara. Muita gente faz confusão. Mas não faz confusão não, lembra? Mesmo sinal, acelerado. Sinais opostos, retardado. Pronto, pronto. É simples. Escreve esse esqueminha aí, sabe? Estuda ele com carinho, devagar, suave, que no final vai dar certo. Entendidos? E agora vamos para a última parte, que é as equações do movimento uniformemente variado. São muitas. Muitas não, mais ou menos. 3, na verdade. Então vou começar apagando aqui, ó, porque eu vou de lá para cá e pau quebra. Ó, então apagando aqui então, e já vou escrever aqui, ó, equações do movimento uniformemente. Equações do movimento uniformemente variado, é o que nós estamos estudando. Então as equações que eu vou colocar aqui agora, todas elas, sem exceção, é para o movimento uniformemente variado. Professor, o que é o variado? Gente, variado é o seguinte, ó, isso é importante, ó, movimento uniformemente variado. Dentro desse movimento uniformemente variado vai ter 2. O movimento
uniformemente acelerado quando a velocidade aumenta e o movimento uniformemente retardado quando a velocidade diminui. Então o variado é o todo, tá bom? É o título central. Dentro do variado, a velocidade pode estar aumentando ou diminuindo. Entendidos? Então o que eu vou apresentar aqui, ó, é do movimento uniformemente variado, que pode ser por acelerado, por retardado. Ok? E uniformemente é o que mesmo? Aceleração constante. Então, obrigatoriamente, essa aceleração, a aceleração do movimento tem que estar constante. Ela não pode variar. Professor, e se ela variar? Aí você não pode usar essas fórmulas. Não pode. Mas é por mim. O que cai é do movimento uniformemente variado. Tá bom? São 3 fórmulas. A primeira, eu vou chamar ela de velocidade em função do tempo. Então, vou escrever aqui, ó, primeira formulazinha. Velocidade em função do tempo. Velocidade em função do tempo. Funciona. Imagina um carrinho. Então, um carrinho. Na verdade, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer o carrinho agora como se fosse uma bolinha, só para ganhar tempo mesmo. Tem um carrinho aqui. Ele sai daqui, ó, com uma velocidade inicial. Ele pode partir do repouso também. A velocidade inicial dele pode ser igual a 0. Fechou? Aí ele vai vindo. Depois de um certo intervalo de tempo, passou o intervalo de tempo. Esse carrinho, ele está aqui. Agora chegou aqui, ó. Ele tem uma aceleração. Essa aceleração pode fazer ele ganhar velocidade ou perder velocidade. Vamos supor que fez ele ganhar velocidade. Ele ficou com a velocidade final grandona. Vou chamar de V. Então, dessa região daqui para cá, ele tinha uma aceleração constante. Porque eu estou estudando o movimento uniformemente. Uniformemente é o que? A aceleração constante. Aí pode te perguntar qual é a velocidade desse carrinho no final desse percurso. E aí a fórmula é muito, muito tranquila. Muito famosa também. Né? V é igual a VO mais AT. V é igual a VO mais AT. Vi a avó mais a tia, né? Um dos macetes que eles usam aí. Vi a avó mais a tia, tá aí. Essa é a expressão, né? V é igual a VO mais AT. Velocidade final é igual a velocidade inicial mais aceleração vezes o tempo. Pronto. Só isso, tá bom? Só que aqui eu quero te mostrar uma coisa a mais. Isso aqui é uma equação do primeiro ou do segundo grau? Responde para mim. Do primeiro grau, correto? Isso aqui é uma equação do primeiro grau. Então, se eu quiser saber um gráfico que envolve velocidade em função do tempo, vai dar o quê? Uma parábola ou uma reta inclinada? Uma reta inclinada, pronto. Viu como é que você já começa a associar alguma expressão com alguma função da matemática e consegue tirar, né, a conclusão de como que desenha um gráfico com mais facilidade? Isso que eu nem gosto de você, que você faça. Sabe? Enxergue as matérias de maneira global, não de maneira ali com aquela viseira ali, não. É global. O Enem é global, tá bom? Então eu vou colocar aqui, ó, gráfico, dentro desse tópicozinho aqui, ó, gráfico, velocidade versus tempo. Gráfico velocidade versus tempo. Então se eu quiser um gráfico velocidade versus tempo, vai ficar aqui, ó, V, aqui o T, vou fazer 2 também. Vou colocar um outro aqui, ó, V, e aqui o T. Pronto. Tem 2 gráficozinhos aí. E aí, vai ser se isso aqui, a velocidade em função do tempo, é uma equação do primeiro grau, vai ser uma reta, cara. Pronto. Essa reta pode ser inclinada crescente ou inclinada decrescente. Simples assim. Não pode ser uma horizontal. Se é uma horizontal, aí a velocidade é constante. Mas eu não estou trabalhando em velocidade constante. Eu trabalhei em velocidade constante no tópico anterior, em movimento uniforme. É que o movimento é acelerado, retardado. O movimento é o quê? Variado. Entendidos? E qual que é a diferença desse para esse? É que esse aqui, ó, sai do zero e está aumentando a velocidade. Então esse aqui é o gráfico do movimento, né? Uniformemente acelerado. E esse aqui? Esse aqui sai de uma velocidade alta, de acordo com o tempo passa, está vindo para o zero. Então, esse gráfico é do movimento uniformemente retardado. Entendidos? Tá aí.
Primeira equação importante. V igual a VO mais AT. Segunda equação importante. Bora ver ela? Do leite de cal. Distância em função do tempo. Distância em função do tempo. Vou desenhar também, porque quando a gente desenha fica mais claro, né? Fica mais fácil de perceber o que está acontecendo. Então imagina que um carrinho, ele vai sair de uma posição inicial. Vou chamar aqui, ó, posição inicial. Ele sai daqui, ó, com uma certa velocidade. Pode ser zero ou não. Vou colocar uma velocidade diferente de zero. V0. E aí depois de um tempinho ele chega aqui nessa posição final. Chega na posição final. Aí você já sabe que a variação da posição pode ser chamada de distância, né? Quando ele está numa mesma direção, em linha reta, não? Então, no mesmo sentido. Então coincide. Então aqui, ó, essa variação da posição aqui, ó, é a distância que o carrinho está percorrendo, que é igual a S menos S0. Nós já fizemos isso aqui já, né? Se eu pegar a posição final menos a posição inicial, eu vou achar a distância. Foi aqui que eu deduzi para vocês a função horária do movimento, né? S é igual a S0 mais VT. Tá lembrando aí? Vai sempre revisando antes de começar a aulinha, né? Uma dica que eu dou para os alunos, revise sempre, porque a física ela é o quê? Cumulativa, ela vai acumulando o conhecimento. Aí, esse objeto vai percorrer uma distância e ele está acelerado e vai passar um intervalo de tempo até ele chegar aqui. Então, ó, passou um intervalo de tempo, que é em função do tempo, e ele está submetido a uma aceleração. Pronto. Para eu encontrar a distância que ele percorre, a expressão é a seguinte. O D aqui, ó. D é igual a, pega a velocidade inicial, multiplica pelo intervalo de tempo que passou. Então, ó, velocidade inicial vezes o intervalo de tempo, que eu só chamo de T. Eu gosto de escrever essa fórmula mais enxuta. Velocidade inicial vezes o tempo. Somado, né? Somado assim, gente, ó. Se o movimento for acelerado, você coloca positivo. Se o movimento for retardado, você coloca negativo. Aqui também, mesma coisa. Inclusive, muitos livros colocam assim, mais ou menos. Aqui também, ó, mais ou menos. Aí você vai analisar. Se o movimento for acelerado, se a velocidade é positiva, a aceleração vai ser positiva. Se o movimento é acelerado e a velocidade é negativa, a aceleração vai ser negativa. Porque você tem que ter o quê? O mesmo sinal, lembra? Movimento acelerado, velocidade e aceleração possuem o mesmo sinal. E se for retardado, sinais opostos. Então é só ficar esperto na hora de colocar aqui. Então, ó, VOT mais ou menos A vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. Essa é a expressão. Muito, muito importante essa expressão. Eu arrisco dizer que essa aqui eu acho que é a que mais cai do movimento uniformemente variado. Acho que essa aqui é a que a gente mais utiliza. Entendidos? Então, distância é a velocidade inicial vezes o tempo, é mais ou menos a aceleração vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. Então, um macetezinho também para essa aqui, né? Que é D igual a VT, Deus vê tudo, né? Essa aqui é o seguinte, o diabo vê também, mais meio, quem dividir por 2 é meio, atrapalhado. Atrapalhado até o quadrado, entendeu? O trocadilho. Até o quadrado, atrapalhado. ajuda a decorar. Então tá aí essa expressão. Só que eu posso ir um pouco além. Eu posso fazer isso aqui, ó. Olha que doido. Eu vou falar a verdade, que eu vou fazer isso aqui, ó. Eu não tenho decorado. Bobagem ficar decorando muita fórmula. Eu só lembro, pô, a distância é a variação da posição. Então você pode fazer isso aqui, ó. No lugar da distância, colocar a variação da posição. Ó, você pode fazer isso aqui. E igualar isso aqui tudo, ó. Distância é igual isso aqui. Igual isso aqui tudo, ó. VOT mais AT ao quadrado dividido por 2, né? E eu vou fazer o seguinte, tá vendo esse menos aqui? Ele passa somando. Aí vai surgir uma outra expressão, que é posição final é igual a posição inicial mais a velocidade inicial vezes o tempo mais AT ao quadrado dividido por 2. Mais ou menos, hein? Aqui para ficar. Entendidos? Então surge uma outra equação aqui. Essa equação é a equação da posição em função do tempo.
Quando que eu utilizo ela? Quando o objeto não sai da posição zero. Porque quando o objeto sai da posição zero, eu não preciso, eu vou colocar o zero aqui, tá vendo? Some, vai ficar isso aqui, ó. Agora, quando o objeto sai de uma posição diferente de zero, você pode usar isso aqui. Só que eu gosto de colocar essas duas formulazinhas, essas duas expressões, para mostrar um outro gráfico para vocês. Analisa essa fórmula e essa fórmula aqui. Qualquer uma das duas. Elas correspondem a uma equação do primeiro ou do segundo grau? Responde para mim. Do segundo grau, correto? Porque está ao quadrado, não é isso? Então, ambas as equações, são equações do segundo grau. Vou deixar registrado aqui, ó. Ambas são equações do segundo grau. Então, se eu for desenhar um gráfico, ó, vê se está fazendo sentido aí para vocês. Se eu quiser um gráfico, distância em função do tempo, ou posição em função do tempo, eu vou ter o quê? Que tipo de gráfico? O gráfico de uma função do segundo grau vai dar uma parábola ou uma reta? Uma parábola, professor? Pois é, pronto. Sem decorar, só associando a fórmula com o gráfico. É isso que eu quero mostrar para você. Isso é física, isso é matemática. Essa é a parte bonita da coisa. Então, ó, gráfico, posição versus tempo, né? Ou pode ser também, né, distância versus tempo, tanto faz. É o mesmo gráfico. Então, desenhando aqui, ó. Vou desenhar a posição em função do tempo, gente, porque é o mais comum, tá bem? Esse e esse aqui, ó. Posição em função do tempo. Prontinho. Aí como que fica sendo o gráfico, então? Duas opções. Parábola, vai ser uma parábola. Essa parábola pode ter concavidade para baixo ou concavidade para cima. Tanto faz. O grande lance é saber o seguinte. O que significa esse e o que significa esse? Esse aqui significa, nos dois, olha que picuinha, nos dois. Quando eu tenho a parábola completa, eu não posso falar que o movimento é acelerado ou retardado. Não posso. Aqui, nos dois casos, eu vou ter o movimento uniformemente variado. Aqui também, ó, eu vou ter o movimento uniformemente variado. A diferença desse para esse é que esse aqui possui uma aceleração positiva e esse aqui possui uma aceleração negativa. Só isso. Professor, como é que eu vou saber? Tem um esqueminha muito doido, velho, pra você lembrar disso. Olha que bacana isso aqui, ó. Equação do segundo grau, f de x, esquema matemático, viu, gente? É igual a x ao quadrado mais bx mais c. Espero que você conheça uma equação do segundo grau. Esse carinha aqui, ó, o A, ele diz respeito à concavidade. Como é que a parábola vai estar? Voltada para cima ou para baixo? E quando o A, esse valor aqui é positivo, quando o A ele é positivo, a concavidade é assim, ó. Quando o A é negativo, a concavidade é assim, ó. Por isso que eu sei, tá vendo? Ó. Vai ter um macetezinho muito doido. Você que já estuda mais tempo deve saber desse macetezinho. Olha que legal, para você decorar. Ó, quando o A está positivo, se o A está positivo, pô, uma pessoa positiva é uma pessoa que feliz, né? Opa, tudo jóia, tal, sempre para cima. Então, quando o A é positivo, desenha um zoinho aí, ó. Tá vendo? Tá feliz. Agora, quando o A tá negativo, tadinho, tá mal, tá na bad, né? Então ele tá o quê? Triste, tá vendo? Triste. Então vai dar um, tá vendo? Um rostinho triste. Então ajuda. E o mais doido, esse A aqui, ó, na matemática, que mostra o coeficiente angular, se não me engano, a concavidade, na física, ele coincide com o A da aceleração. Olha que legal. Então você pode, o A, que está aqui nessa equação aqui, ó, coincide com o A da aceleração na física, porque é o cara que multiplica com a pessoa ao quadrado, que no caso é o tempo, tá vendo?
Então, olha que bacana. Então, você só faz essa análise, né? O A positivo feliz, opa, então aqui aceleração positiva. E aqui, aceleração negativa. Tristinho, tá vendo? Então, só que na física, o A significa o quê? Aceleração. Aceleração. Pronto. Pronto. Essa é a ideia que eu queria mostrar para vocês. E por que é variado e não acelerado retardado? Porque tem dois tipos de movimento aqui. Quando a inclinação do gráfico vai aumentando, a velocidade aumenta. Então é acelerado. Quando a inclinação diminui, aí a velocidade diminui e o movimento é retardado. Tá bom? Então, por exemplo, aqui, ó. Vamos fazer desse aqui, ó, rapidinho. Ó, eu vou perceber aqui, ó, se eu traçar duas tangentes, retas tangentes. O que é uma reta tangente? É uma reta que corta alguma coisa num único ponto. Isso aqui é uma reta tangente. Tocando aqui nessa circunferência num único ponto. Se ela tocar isso aqui, ela é uma reta secante, ela toca em dois pontos, aí já não é uma reta tangente. Então eu vou traçar retas tangentes. Traça duas, cara, duas é o suficiente. Eu vou traçar uma aqui, ó, e outra aqui em cima, ó. Eu percebo que a inclinação está diminuindo. Olha a inclinação, ó, era alta. O que é a inclinação diminuindo? Já falei para vocês, é chegar próximo da horizontal. O que é a inclinação aumentar? Chegar próximo da vertical. Já falei isso para vocês. Então aqui, ó, tá aqui, grande, agora diminuiu, ó. Tava assim, agora tá assim. Ó, e vai diminuindo. Quando chega aqui no ponto mais alto aqui, ó, se eu traçar uma tangente aqui, vai estar na horizontal. Tangente, então nem tem inclinação nesse caso aqui. Então, se a inclinação foi diminuindo, nesse primeiro pedaço aqui, ó, a velocidade estava diminuindo. Então, o movimento é uniformemente retardado. Aí depois, quando chega aqui, ó, perceba que ó, a inclinação vai aumentando. Ó. Olha que bem próximo da vertical. Ó. Tava assim, agora está bem assim. Ó. Quanto mais próximo da vertical, maior a inclinação. Então, dessa parte para cá, o movimento é uniformemente acelerado, velho. Acelerado. Então, tem dois movimentos aqui dentro, retardado e acelerado. Por isso que eu não posso classificar o movimento como um todo. Eu tenho que falar que ele é o quê? Variado. Porque o variado, ele inclui o acelerado e o retardado. Entendidos? Inclui os dois. Isso é muito importante. Nossa, professor, muito difícil. O desconforto mental faz parte do aprendizado. Tá bom? Faz parte do aprendizado. Uma aula com muito conteúdo igual eu estou dando, vai causar um desconforto mental em você. Esse desconforto mental faz parte do aprendizado. Isso mostra que você está aprendendo. Está abrindo novas conexões neuronais. Faz parte, cara. Tem que sair da sua zona de conforto. Faz parte aprender. Quem escolhe estudar, sofre, cara. Sofre, que não é fácil, não. Tá bom? Ainda mais física. Mas você entendeu isso aqui. Quer ver como é que você entendeu isso aqui? Ó, se eu fizer um gráfico aqui, ó. Se eu fizer um gráficozinho aqui, ó. Rapidinho. Ó, gráfico, posição S pelo tempo T. Se você pegou isso aqui, cara, perfeito, cheguei no meu objetivo. O gráfico nem sempre vai estar com uma parábola bonitinha. Na maioria das vezes nem vai estar. Aqui eu coloquei o gráfico de maneira geral. Na maioria das vezes vai estar assim, por exemplo, ó. Só um pedacinho assim, ó. Então eu percebo que não é uma reta. Se não é uma reta, não é um movimento uniforme, né? Então é um movimento variado. Eu te pergunto, a velocidade está aumentando ou diminuindo? O que você vai fazer? Você vai traçar tangentes. Eu vou traçar uma tangente aqui, ó. Pronto. Vou traçar uma outra tangente aqui, ó. Pronto. Duas já é o suficiente. Duas. Agora vamos analisar a inclinação. Pô, a primeira inclinação estava assim, ó. A segunda inclinação está assim, ó. Então a inclinação o quê? Ela aumentou ou diminuiu? Diminuiu. Então esse é um gráfico do quê? Movimento uniformemente retardado. Tá bom? É isso. E a última equação para a gente finalizar nosso estudo de cinemática escalar, né? Com chave de ouro aí, ó. Ó, vamos falar agora da equação de Torricelli. Físico italiano contemporâneo de Galileu Galilei, tá bom? Então a equação de Torricelli. Como é que é a equação de Torricelli, cara? Você usa quando tá sem tempo. Fechou? Então, ó, sem tempo, cara. Sem tempo, fechou? Se não for dado o tempo e não pedir o tempo para você usa a equação de Torricelli. Simples assim. Ele chegou na seguinte expressão: V ao quadrado
é igual a V0 ao quadrado mais 2AD. Tá aí. Então essa fórmula aqui, essa expressão aqui, ela serve para nos mostrar a velocidade, a aceleração, a distância, sem precisar do tempo. Entendidos? Velocidade final ao quadrado, como é que faz para achar ela? Pega a velocidade inicial ao quadrado, eleva ao quadrado, mais ou menos, né, se for retardado, aqui é menos, se for acelerado é mais, considerando essa aqui positiva. 2 vezes a aceleração vezes a distância que ele percorreu, que eu chamei de dzão aqui, né? É a mesma coisa, entendido? Para ficar coerente com a nossa figura aqui, ó, pode colocar o dzão maiúsculo, tanto faz. Ou ΔS também, tanto faz. Entendidos? A aula é pesada, né? Eu acho que essa foi a aula mais pesada, porque uma aula só para falar de todo o movimento uniformemente variado é puxado. Mas é isso. Bons estudos para vocês e até a próxima. Valeu!